Todo mundo de câmera desligada, porque até eu vou começar a aula segunda-feira com a câmera desligada, que é para ninguém se ver. Aí quando eu contar 1, 2, 3, já. Aí todo mundo abre a câmera e a gente se vê de cabelo diferente. Aí a gente faz a aula dessa forma, tá bom? Então, segunda-feira a Laura vai colocar no grupo umas 9 horas para vocês terem tempo de organizar, arrumar o cabelo de vocês, para a gente fazer a aula de segunda-feira com o cabelo maluco. Professora, Repetindo, eu vou ter que não é fazer obrigado. amanhã mesmo. Ayumi, Literalmente. Ayumi, deu? Tem que ser feito de manhã, não tem como fazer de tarde. A aula de vocês é 1h30, tá? Sim. Então vocês vão fazer o cabelo de vocês. Prof, eu não vou participar. Não faça. Mas qualquer coisa vale, o cabelo para cima, o cabelo bem lambido, bem para trás, colocar uma flor bonita, fazer um coque, peçam ajuda para a mãe, para a irmã, para a avó, né? Para alguém ajudar vocês a arrumar o cabelo de vocês e ficar show, ficar diferente. Certo? Vamos começar a nossa aula, então? Página 14. Fala, Toninho. eu tenho uma dúvida sobre, não essa coisa do cabelo maluco, sim sobre a prova. Que eu errei uma questão e eu queria saber qual era a resposta, que eu fiquei em dúvida. Aí a professora... Assim, ó, só um pouquinho. Arthur, só um pouquinho. Arthur, só um pouquinho. Eu estou esperando que falta uma pessoa ainda mandar. A Clara já mandou agora, falta o Fernando mandar. Aí a gente conversa da prova, pode ser? Tá. Aí depois você me diz qual é. E eu estou mandando para vocês, eu vou liberar para vocês as respostas certas também. Aí daqui, assim que o Fernando mandar, ou amanhã já está liberado para vocês. Aí dê uma olhadinha no e-mail de vocês amanhã, tá? Amanhã, do finalzinho da tarde, que já vai estar lá no e-mail, tá? Então, lá na página 14, fala sobre relato de viagem. Eu vou mostrar aqui para vocês peguem o material de vocês. É a apostila, né? É a apostila. Tá aqui, ó. Então, nós estávamos vendo o relato de viagem, né? E nós temos aqui um texto que vale para as questões de 1 a 3. 1, 2 e 3. Aqui conta a história real vivida pela escritora estadunidense Cheryl Strayed, em 1948, aos 22 anos. Após a morte da mãe e outras situações difíceis que a levaram a um profundo desânimo. A jovem parte sozinha para uma viagem. Ela percorreu quase 2.000 quilômetros, se deparando com animais selvagens, enfrentando cansaço, passando calor e frio, por vezes fome e sede. Se alguém tiver aí vontade de saber como foi a viagem dela, e tem esse outro que é Transpatagônia. Pumas não comem ciclistas, né? Provavelmente alguém fez um passeio de bicicleta, né? Durante 180 dias, entre 2012 e 2013, o paulistano Guilherme Cavalari percorreu de bicicleta sozinho a extensão da Patagônia e da Terra do Fogo. Na obra, revela encontros e convívios inusitados, obstáculos físicos e psicológicos, aprendizados e questionamentos pessoais. Então, fica aí 2 livros para quem quiser fazer a leitura deles. Aí nós temos as questões ali, que são de interpretação de texto. Vamos fazer juntos a 1, 2 e 3. A 1 fala assim: de acordo com as sinopses, com que finalidade as viagens relatadas nos livros acima foram feitas? Elas foram feitas para fazer amigos em diferentes cidades? Foi por isso que eles viajaram? Para fazer amizade? Não. Enfrentar desafios impostos pela vida e natureza? Relaxar em tranquilidade e conhecer pontos turísticos famosos? Por que eles fizeram essa viagem? Vamos lá. Foi para fazer amigos? É isso que fala ali? Não foi para fazer amigos. Não foi para fazer amigos. Para enfrentar desafios impostos pela vida e natureza? Eu acho que é para conhecer pontos turísticos. Será que eles foram pela vida e natureza? Isso, de enfrentar desafios impostos pela vida e natureza. Muito bem, foi por esse motivo, né? Eles não foram com o intuito de conhecer outras pessoas em cidades, não foi para relaxar e também não foi para conhecer pontos turísticos famosos. Eles estavam com algumas preocupações, né? Como a moça ali de cima, o livro de cima, estava desanimada, né? Passou sozinha, para conhecer outras coisas, né? Mas principalmente para ver
os desafios da natureza, né? E ele é a mesma coisa, né? Então, tá aqui, enfrentar desafios impostos pela natureza. E ainda tinha trocar experiências com pessoas de outras culturas, observar o comportamento de animais selvagens e ajudar pessoas em situações difíceis. Não foi por nenhum desses motivos, né? Você já leu um relato de viagem? Vocês já leram algum relato de viagem, fora esses que a gente está vendo agora aqui na apostila? Ah, tá. Não. Fora esses, né? Esse aqui eu sei que vocês leram. Alguém já leu um livro? Não. Don Quixote pode ser considerado relato de viagem? Pode, Então, sim. pode ser, boa ideia. Daqueles livros que a Prof deu, acho que tem mais um que pode ser considerado. Viagem ao Centro da Terra? Não é uma viagem também? Ele não conta como aconteceu? Eu vi os dois, então... Isso, então, Sim. então você tem, ó. A professora não deu 180 dias, Volta ao Mundo em 180 dias? Não passei esse para vocês também? Esse é meio Júlio Verne também poderia ser, né? Também poderia. Então, vocês vejam, vocês já leram relatos de viagem, vocês já viram filmes que contam relatos de viagem, como foi a viagem, né? Como foi o passeio. Então, nós temos aí no meio 2 livros. É pessoal, né? Professor, eu não li nenhum desses livros, eu não lembro. Então, coloca não. O que faria você se interessar por ler um relato de viagem? Destacariam dos itens da atividade 1, qual ou quais? O que faria vocês lerem um relato de viagem? A sinapse do livro, que falta a parte dramática, ou final, alguma coisa assim. Mas assim, por exemplo, eu digo para... Não, eu digo assim para vocês, ó, vocês vão ler um relato de viagem. O que faria você ter interesse em ler um determinado relato de viagem? O lugar que ele está contando? A viagem dele foi... Talvez a cultura é diferente. Que eu compro, eu sei, eu já conheço de algum lugar, então eu olho pelo nome, porque eu já conheço e eu sei que é legal. Certo. E também a cultura, né? Às vezes tem interesse em saber como eles vivem, por que eles usam determinadas cores de roupas, por que eles comem determinados alimentos, né? Que às vezes a gente nem conhece. Muito bem. E desses... conhecer pontos turísticos. Certo. E desses 7 aqui, algum deles vocês tirariam? Viajariam para fazer amigos em diferentes cidades? Enfrentariam desafios impostos pela vida e natureza? Se a gente vai viajar, vai conhecer um lugar diferente, uma que a gente acaba fazendo amigos, né? Amigos, conhecidos, né? É bem difícil fazer um amigo mesmo, assim, numa viagem rápida. Os desafios impostos pela natureza, às vezes a gente vai num passeio, por exemplo, Foz do Iguaçu, que tem as cataratas. Vocês enfrentariam aqueles desafios de caminhar tudo aquilo, né? Chegar perto das águas e tudo? Faria uma viagem para relaxar em tranquilidade? Também, né? A gente quer passear, quer conhecer, mas também quer conhecer pontos turísticos, sim, né? A gente sempre quer conhecer o lugar especial, né? Trocar experiências com pessoas de outras culturas, também, né? Se vocês vão, por exemplo, para a França, para a Inglaterra, vocês querem trocar ideias, né? Trocar cultura, trocar conhecimento, observar o comportamento dos animais selvagens. De repente, esse era um desses que eu não ia gostar muito. Talvez até fosse conhecer, mas eu não sei, não. Eu iria adorar. Eu tenho um pouquinho de medo. De bicho, Eu gostaria assim. de ver, só que bem à distância, sabe? Tipo, uns 10 metros, por aí. 10 metros é pouco, né? Mas assim, por exemplo, depende também do animal selvagem, né? Tem uns que são pássaros também, que são pássaros, uns bichinhos mais assim, menores, talvez, né? Não sei. E ajudarem pessoas em situações difíceis. Se vocês fossem fazer uma viagem, isso aqui estaria incluído no pensamento de vocês? Ajudar as pessoas em situações difíceis? Tá, tipo, Sim, se tivessem pessoas poderia precisando. estar, não, tipo, na primeira mês, depois de se ver a situação. Se aparecesse uma situação dessa forma, sim, né? Entendi. Muito bem.
Agora você vai ler trechos de um relato de viagem feito em 1984. Olha quanto tempo faz 1984, faz 16 anos. Pelo célebre... Não, 26, né? 84, 94, 2004, 2014, 36 anos. Pelo célebre navegador brasileiro Amir Klink. Nele, o autor conta os primeiros dias da travessia do Atlântico a bordo de um barco a remo, sozinho. Ele partiu do porto de Lideritz, na Namíbia, país do continente africano, chegando a Salvador, no Brasil. Essa viagem duraria 100 dias, daí o título da obra em que é relatada, 100 dias entre céu e mar. Vamos lá. Eu quero que vocês leiam para mim, cada um vai ler um parágrafo, tá? Se ninguém se oferecer, eu vou chamando. Posso? Pode? Ui, me enrolei aqui. Posso começar? Pode. Acordei no dia seguinte sobressaltado, dolorido após o esforço feito na véspera. Mal me lembrava de ter deitado para dormir. Encaixado no fundo da popa... Da popa? Eu Popa. não sentia... É popa, né? Opa, parte de trás? Ah, tá. Eu não sentia o movimento do barco e só via o horizonte e as estrelas passando rápido pela janelinha. Mas ao me levantar para ir ao trabalho, percebi que o mar piorara bastante durante a noite. Paciência. Agora era comigo mesmo. Tinha um imenso e desconhecido oceano pela frente, que na verdade me atraía. E para trás, gravada na memória, uma fase dura, da qual não sentia a mínima saudade. Outra pessoa? Prof, posso? Pode. Vai a Letícia e depois a Sofia. E comecei a remar. Remar de costas, olhando para trás, pensando para frente. Eu queria me afastar o mais rapidamente possível da costa africana. Avançava com dificuldade devido às ondas que me molhavam a cada 5 minutos, mas não podia parar. Cada centímetro longe dessa região era de fundamental importância. Sopram ali o ano todo, eventos implacáveis que movem as dunas do deserto da Namíbia. 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 E carregavam areia fina, deixando os diamantes à flor da superfície. Continuar? Termina essa frase. Diamantes. Diamantes da mais alta qualidade. Pegando essa palavra. Continua. Lavados pelo mar e polidos pela areia e em tal extensão que sua exploração é fortemente controlada e delimitada. Sofia. Tô aqui. Ao mesmo tempo, eu navegava na região que detém o recorde de maior número de naufrágios junto à costa, em tempo de paz. Até 1945, de todo o continente africano. Não sem razão. A zona de ressurgência fria, com turbulências térmicas e ondas acima da altura média, para sua latitude. A navegação por essas águas é dificultada por fenômenos anormais surgidos com a brusca variação de temperatura. Certo. Continua. Outra pessoa? Arthur Antônio? Eu queria. Oi, Pro. O Arthur Antônio, depois o Arthur Melo. Pode continuar, Arthur. Não estava acompanhando? Naquela mesma, aqui, ó. Naquela mesma noite. Então, naquela mesma noite fui acordado diversas vezes por ondas que golpeavam o barco com impressionante violência. O mar parecia ter enlouquecido, e não havia mais nada que eu pudesse fazer a não ser permanecer deitado e rezar. Choques tremendos, um barulho assustador, tudo escuro, adormeci, e acordei deitado no teto, quase me afogando em sacolas e roupas que vieram à cabeça.
Vai? Continua? Ah, tá. Tudo ao contrário. Eu havia capotado. Indescritível sensação. Estaria sonhando ainda? Não. Em alguns segundos, outra onda e tudo voltava à posição normal, em total desordem. Mal tive Certo, tempo. certo. Deu. Arthur Melo? Mal tive tempo de analisar o O que se que se passou? passou e o mundo deu novamente uma volta completa tão rápida que nem cheguei a sair do lugar. Continua? Ondas altas, altíssimas, vindas de todos os lados, que ao se encontrarem explodiam para borda e Para cima. para Para cima. cima. A superfície do mar, totalmente desordenado, estava branca. Estava branca. Ponto. A espuma subindo pela borda, passando pela janelinha, me poupava Calma. daquele terrível e irreal cenário. Irreal cenário. Ponto. Cercado de Ondas ondas que despencavam em estrondos. Não tinha, estava realmente flutuando, flutuando. vales Vales e montanhas de água em desesperada batalha em loucos movimentos. Antônio? Obrigado. Tá. É engraçado como o nosso estado de espírito é relativo. A presente, o lugar e a situação. Aparentemente. Aparentemente, o lugar e a situação em que me encontrava não eram motivos de nenhuma alegria. Mas o fato é que há 3 capotagens me deixaram eufórico. Eu deveria ter feito um teste de autoendireitamento do barco muito antes de iniciar a viagem. E isso acabou não acontecendo. Eu acabava agora de passar pela prova de fogo do projeto. Pode continuar, prof? Pode. Recebi a simpática visita de uma turma de golfinhos brincalhões que não quiseram ficar para o almoço. Remei sem parar até a hora de jantar e fui para o fogão. Eu cozinhava numa mini panela de pressão, acoplada a um fogareiro de acendimento automático, que utilizava cargas descartáveis de gás butano. Aos poucos, entrosando-me com as lides da cozinha, já não perdia mais tanto tempo para arrumar. São as lidas, né? Os leads, quer dizer, trabalhar na cozinha. Tá. Já não perdia mais tanto tempo para arrumar o conjunto, instalado no fundo, junto à cama, de modo que não houvesse risco de queimaduras. E em menos de 20 minutos o jantar já estava servido. Muito bem. Só um pouquinho, vamos deixar outra pessoa ler. Pietro, leia, Pietro. Pietro? Pietro? Olha como é fácil pegar, né? Pietro? Rayane, pode ler? Oi, Pro. Oi, pode ler? Aqui, perdi a hora. No quinto dia, acordei surpreso. Um raio de sol entrava pela janelinha. Ao sair, não queria crer nos meus olhos. Navegando em mar de azeite. Diria mais tarde pelo rádio. Sem um pingo de vento ou 1 centímetro de onda sequer. Era difícil imaginar que fosse o mesmo Atlântico de uns dias atrás. Mais que tudo,
Era surpreendente o silêncio, a sensação de vácuo nos ouvidos. Depois de 4 dias ensurdecedores, podiam finalmente sentir o barco andar com a força de minhas remadas e ouvir o ruído da proa deslizando para longe da África. Vocês conseguem ver ali na foto o tamanhinho, ter a ideia do tamanho do barco. O barco é muito pequeno. Esse é o primeiro barco que ele fez. Então, assim, ali fora ficava o leme, né? E ele sentado. Foi o primeiro barco que ele já fez na vida dele? Isso aí. Porque essa aqui é uma das primeiras histórias dele, né? Aí era muito pequenininho, dentro ficava tudo meio misturado ali. E depois ele foi viajando, ele foi aumentando o tamanho do barco, né? E aos pouquinhos ele foi mudando. Mas era muito pequenininho, muito apertadinho, né? Para ficar no meio do nada, dentro d'água, no meio do nada, só água para tudo que é canto, gente. Pensem bem. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer as atividades de 4 a 10, para nós fazermos a correção, tá? As correções. E aí, nós vamos corrigir na próxima aula. Vamos corrigir hoje ainda. Tem tempo? Nossa, tem tempo ainda. Vocês vão fazer, nós vamos corrigir ainda hoje, tá? Tá bom. Então, comecem. Daqui a um pouquinho eu chamo vocês para a gente começar a corrigir. Tá. Ô, prof, só uma duvidinha da última aula. A gente já tinha jogado stop. Hoje a gente também vai ou não? Não. A gente joga de vez em quando. Então, a gente jogou semana passada stop. Semana que vem tem essa do cabelo. Numa outra semana, a gente tem outra coisa. Tá? Não acredito que eu perdi, que eu tava em viagem. Mas você podia entrar mesmo na viagem. Não dá, eu vim pra Serra, não tem internet. Ô, Pro, é para fazer até a 9 da 17? Até a 10 da 18. Ô, prof, eu tinha dado uma saída, você tá onde? Eu tô sentada aqui na aula. Eu não saio da no frente. livro. Eu não saio da frente do computador. No livro, prof. Por que você saiu da aula, Pedro? Eu fui no banheiro. Meu Deus, né? Eu tô na página 16 e tem que ficar na aula? Imagina que não consegue, já entrou atrasado, né? Vamos lá, a gente precisa se organizar nisso aí, senão... Todo mundo já leu, a gente já fez a leitura. Agora já mandei fazer atividade. Atividade da 4 a 10. E é assim, gente, eu chamo vocês não me respondem, eu mando meu recado para Raquel, tá? Na hora. Vocês têm que estar todos em frente à tela, assim como eu fico, para a gente poder manter o andamento perfeito da aula. Dá 10 minutinhos a gente começa a responder, tá? Pelo menos as primeiras. Um outro dia, se vocês trabalharem direitinho, conseguir fazer fluir, a gente vai brincar com aquele que é o desenho, vocês fazem um desenho, os outros têm que adivinhar o que é. Esqueci o nome. Garten? Isso.
Certo, claro, eu recebi tua prova. Gente, vamos tirar esse trimestre agora, esse segundo bimestre, né, não trimestre, para fazer tudo bem direitinho, para entregar as atividades em dia, né, para alcançar uma boa nota, principalmente aqueles que estão devendo nota para prof. Vamos dar uma caprichada, né, para não ter problema lá no último bimestre, ninguém ficar enrolado. Então, vamos participar das aulas, vamos entregar os materiais, fazer os trabalhos, fazer leitura dos livros, né? Participar bastante, não só em português, em todas as disciplinas. Aumentar a nossa nota. Ô, prof, finalmente minha mãe disse que uma nota tipo de português, eu não tiro nota muito boa. Mas ok, ontem finalmente minha mãe disse que uma nota foi boa, não foi ótima, mas foi boa. Isso. Acho que foi muito boa a tua nota de português, né, eu acho. Eu tirei 9. Não foi boa, foi excelente, foi ótima. Minha mãe é boa, não ótima. É ótima. Melhor que isso só se tirasse um 10, né? Aí sim. E prof, essa questão também eu queria saber a resposta depois que todos enviassem a prova. Eu vou falar para uma pessoa, todo mundo vai ouvir, tá? Eu não vou falar individualmente com cada um. Eu vou falar aqui na aula. Vamos comentar aqui na aula. Vocês vão receber a prova. Na verdade, vocês vão receber a prova de vocês com os gabaritos, tá? Assim que o Fernando enviar, que é o único que falta, ou que encerrar o prazo, que encerra hoje à noite, né? Aí a prof já vai liberar para vocês o gabarito. É só olhar, tá? Já fizeram a questão 4? Que fala assim. Isso.
A sexta. Assinale a alternativa correta considerando o trecho lido. Quem conta os acontecimentos é um narrador fictício ou é uma pessoa real? Pessoa real. Pessoa real, né? O Amir Klink, né? Ele existe, né? Os acontecimentos contados são fictícios, isto é, são inventados ou ocorreram na realidade? Ocorreram Relatos na reais realidade. de viagem. Ocorreram na realidade, né? Esse texto é indicado para leitores que gostam de ficção de aventura ou de relatos reais de viagem? Relatos reais de viagem. Relatos reais de viagem. Isso. Grife nos 2 últimos parágrafos do fragmento as palavras ou expressões que indiquem tempo. Nos 2 últimos, que indicam tempo. Começa lá no: recebi a simpática visita de uma turma de golfinhos brincalhões que não quiseram ficar para o almoço. Remei sem parar até a hora de jantar e fui para o fogão. Aqui nós temos um tempo, até a hora de jantar, né? Até a hora de jantar me indica tempo. Depois, E ali no último, eu coloquei, perdi a hora. Tá, só um pouquinho. No Vamos quinto aqui dia. na ordem, só um pouquinho. Eu cozinhava numa mini panela de pressão acoplada a um fogareiro de acendimento automático que utiliza cargas descartáveis de gás butano. Aos poucos, entrosando-me com as lides da cozinha, aos poucos também é. Aos poucos também é. Já não perdia mais tanto tempo para arrumar. Sofia, fecha teu microfone. O conjunto, instalado no fundo junto à cama, de modo que não houvesse risco de queimaduras. Em menos de 20 minutos, o jantar já estava servido. Então, nesse parágrafo nós temos até a hora do jantar, aos poucos, em menos de 20 minutos. Tá? No último parágrafo, então, nós temos: perdi a hora no 5º dia, olha que outro tempo, ó, no 5º dia. Um raio de sol entrava pela janelinha. Ao sair, não queria crer nos meus olhos, navegando em mar de azeite. Diria mais tarde pelo rádio, mais tarde também é indicação de tempo, né? Sem um pingo de vento ou 1 centímetro de onda sequer. Era difícil imaginar que fosse o mesmo Atlântico de uns dias atrás. Olha que tempo de novo, ó, uns dias atrás. Mas que tudo, era surpreendente o silêncio, a sensação de vácuo nos ouvidos, depois de 4 dias ensurdecedores. Também indicação de tempo. Alguém encontrou mais um? Alguém encontrou mais algum? Eu não. É pra. Qual era esse último aí? Eu marquei uns dias atrás. E qual era esse último? Você marcou na primeira linha no 5º dia? Sim, marquei. Marcou mais tarde na terceira linha? Sim. Marcou uns dias atrás? Na 5ª linha? Marquei. E na 6ª linha, depois de 4 dias ensurdecedores. Ah, tá. Achei. Achou? Obrigada. Nada. Então, nós fizemos a D. Letra E. Nesse trecho, os fatos são relatados em ordem cronológica ou sem uma ordem definida? Quer dizer, ele vai contando conforme aconteceu ou de qualquer forma? Em ordem Então, é uma ordem cronológica. Cronos, indicação de tempo, né? É como as coisas foram acontecendo, o tempo em que elas foram acontecendo. Primeiro isso, depois isso, né? Ele não vai contando conforme ele vai lembrando, é cronológico. Alguém fez as 5 já? Podemos corrigir? Não. Eu espero mais um pouquinho. Por mim, pode. Todo mundo já fez as 5? Eu fiz as 5, só que eu não fiz as 6. Não, só as 5 daí. Eu fiz, mas as 6 não. Porque a 6 é grandinha, Não, né? cinco, Então, vamos ver a 5? O que basicamente distingue um relato de viagem de uma obra fictícia sobre uma viagem? Primeiro parágrafo. Pode falar. O que diferencia é que o relato faz sentido e é óbvio que aconteceu. E a fictícia é inventada e pira na batatinha. Pira na batatinha. Certo. Então, os fatos e os acontecimentos são reais. O que mais? Que nem a Sofia falou, só que resumindo em poucas palavras, os fatos óbvios, né? Uhum. Porque
na ficção tem coisas que é obviamente que não vai acontecer. Por exemplo, em Viagem ao Centro da Terra, pelo menos no filme, aparece dinossauro. Isso não existe mais. Exatamente. Exatamente. Então, os fatos e os acontecimentos relatados, eles são reais, né? Não são inventados. Já no fictício, ficção, já falo, né? É inventado, né? Tudo bem, vou esperar vocês fazerem a questão 6. Trecho narrativo é aquele trecho onde ele está contando, narrando alguma coisa, né? O descritivo, onde ele está descrevendo, ele está detalhando, né, alguma coisa, e em que prevalece a subjetividade, onde ele coloca as impressões dele, as sensações dele. Tá? Então, não vamos esquecer, vou dar o último recado antes de parar a gravação. Sofia vai colocar na segunda-feira para nós de manhã, para nós lembrarmos que na segunda-feira à tarde nós faremos a Laura, a Laura vai colocar para nós no grupo, segunda-feira, até para lembrar a prof também, né, que eu preciso me arrumar daí também, né, e para fazer o cabelo maluco. Esse cabelo maluco, ele não precisa necessariamente ser feio, ele pode ser um cabelo maluco muito lindo, tá, que fique muito bem feito, um coque, quem puder botar alguma coisa no cabelo, eu acho que vai ficar maluco, vai ficar diferente, é um cabelo diferente, tá? Pra gente poder fazer a nossa aula com as câmeras abertas. Nossa, você vai fazer também, né? Claro, por isso que eu quero que ela lembre, pra prof, porque de manhã a prof tem aula. Professora, tu vai gravar essa aula com o cabelo maluco? Não, nesse dia a gente não vai gravar, tá? A gente não vai gravar. Mas grava para o canal da escola pra gente ir depois. A Raquel disse para eu não gravar essa aula. Daí eu não vou gravar. Mas qualquer coisa a gente conversa com ela, né? E quem sabe a gente faz alguma coisa. Vamos ver, tá bom? Daí vamos fazer a